Olha o que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, a demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Veja você que acompanha o tempo de reflexão nessa noite. Paulo escrevendo que ele é o mensageiro de Deus para todos nós, gentios de outrora. O plano de Deus era com a nação de Israel, por isso Jesus nasceu em Israel, Jesus é judeu. Esse povo que é tão perseguido e tão maltratado por outras nações. O povo judeu sempre foi deixado de lado, mas nós sabemos por quê. Porque é o povo, a nação escolhida e a terra de onde nasceu o Salvador da humanidade. Foi ali que nasceu o Senhor Jesus Cristo. E Ele é a nossa esperança, a nossa salvação. E Paulo vai dizendo o seguinte, que antigamente os mistérios dos tempos de agora, dessa dispensação da graça, estava oculto, estava com Deus. E agora, no final dos tempos, Deus envia os seus profetas, como o apóstolo Paulo, para nos ministrar a dispensação, a palavra e o momento da graça de Deus, que é agora. O que é isso, você pode dizer? O mistério de Deus é a fé em Cristo Jesus. Por isso não há sacrifício humano para perdoar e salvar, não existe. Quando alguém disse, olha, se você se sacrificar no teu corpo, fazendo o teu corpo físico sofrer, você vai agradar a Deus e vai ser salvo. Não é verdade. Não é verdade. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, porque nós estamos na dispensação da graça de Deus. Correto? É uma nova proposta de Deus e a última proposta de Deus para perdoar e salvar a todos os que olharem e que crerem no Senhor Jesus Cristo. Por isso, o nosso convite sempre é que você exercite a fé em Jesus. Ele é a nossa salvação. Correto? E Paulo diz, olha, em Cristo nós conhecemos as riquezas incompreensíveis, as maravilhas que estão preparadas para todos os que creem no Senhor Jesus Cristo. Que no outro tempo esteve em oculto. Foi o plano de Deus que chegou até nós e hoje, ao exercitarmos a fé em Jesus, nós temos o perdão de pecados e temos a promessa da salvação para toda a eternidade.
Por isso, o nosso convite a você que acompanha esta programação é que você receba de graça a salvação, exercitando a fé em Jesus. É isso que Paulo escreve. Paulo, que quando ele era um religioso, muito fanático, né, pela religião, e hoje em dia tem muita gente assim, Paulo confessa que ele perseguia o povo de Deus, perseguia os cristãos, porque ele não entendia, né, a palavra de Deus, até que ele tem um encontro com Jesus, ouve Jesus falar com ele, não viu a face de Jesus, mas ouviu Jesus falando com ele. Aí ele se converte, é transformado, é feito o pregador da palavra de Deus. Paulo torna-se o ensinador, porque Deus começa a revelar, o Espírito Santo, né? Começa a revelar a ele os mistérios incompreensíveis de Cristo. E aí ele sai pelo mundo pregando a verdade da palavra de Deus. A todos nós essa palavra chegou. Os gentios somos nós, que outrora estávamos longe de Deus. Mas agora, pela fé em Jesus, nós nos tornamos como Paulo, prisioneiros do Senhor Jesus Cristo. E sentimos alegria de pertencer ao Filho de Deus, o Salvador, Jesus Cristo. Mas esse convite é feito a todos. Jesus disse: vinde a mim todos, seja quem for, creiam em mim para que tenham vida, disse Jesus. Então creia, porque aí você vai ter vida e vida eterna no paraíso. Não importa quem é você, não importa a placa da sua igreja, isso tudo não tem valor nenhum. Você não tem que pagar nada, a salvação é de graça, pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus, correto? Não importa o que você já fez, Jesus perdoa todos os nossos pecados, e aí nós temos a promessa da eternidade nos céus de glória. Céus de glórias. Vamos juntos? Creia em Jesus. Não é religião, não. A religião está fora da Bíblia. Nós precisamos da palavra que revela a verdade. É a Bíblia Sagrada. E ela, a Bíblia toda, ela fala de Jesus. Ele é o centro da história, o Salvador da humanidade. Por isso, quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado, diz a palavra de Deus. Então creia e você será salvo. Ok? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas saiba, Deus ama você, toda a sua família, ama todos nós e tem um plano de salvação. E o plano de Deus para salvar a todos nós chama-se Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então creia e seja salvo, ok? Um grande abraço a todos, muito obrigado e fiquem com Deus.